Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Seguimos aí hoje com os vídeos, né? São exatamente hoje, 15 de maio de 2026, né? Então, por que eu sempre estou dizendo a data, não sei o quê? Porque eu pego esses vídeos e boto em várias plataformas. Então, se eu for fazer um vídeo em direto em um lugar, em outro, eu vou ter que fazer. E aqui eu já boto em várias plataformas, né? Deixa eu ajeitar aqui essa claridade um pouquinho mais. Então, eu quero agradecer aí a galera do TikTok que está por aí. Agradecer o respeito, né, que tem. Aí de tá aí, né? Pelo menos aí. Então é o seguinte, gente. Eu quero passar um pouco da minha experiência. Eu sei que é tentador, né? Hoje em dia as pessoas, eu costumo dizer que o dinheiro corrompe o caráter. E tem pessoas que o dinheiro corrompe, mas diz que não, né? Mas a atitude diz outra. Então uma coisa que eu deixo bem claro aqui, né? Cuidado, tome muito cuidado com as pessoas que se mostram muito bonzinhas, muitos. Você tem que ter cuidado. As coisas a gente tem que ir conhecendo com o tempo, né? Então, mas só que tem uma coisa. Eu aprendi que a lei do retorno e o tempo, eles deixam cada um no seu lugar. Antigamente eu ouvia esse negócio de que o tempo te colocará no teu lugar. O tempo te colocará no teu lugar. Gente, o tempo te coloca no teu lugar. Muitas pessoas dizem assim, cara, esse cara tá jovem, esse cara fez tanta presepada, é um dos caras que eu vejo que fez tanta coisa e tá bem, tá bem. Será que o mundo é injusto? Será que um cara desse que bebia, que levava as pessoas para outro caminho, de álcool, de loucura, será que o prêmio dele é viver uma vida maravilhosa? Será que o mal é premiado com o bem? Será que... Não, gente, não, não. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma educação de uma família que me criou, muito boa educação. Então isso deu fruto. Então por mais que eu vivi tudo que você pode imaginar nessa vida, mas eu sempre tinha ali uma semente do que era correto, do que era... Eu sabia o que eu estava fazendo. Então às vezes as pessoas, por causa de dinheiro, eu vejo um montão, mas não se preocupe. Não se preocupe. A lei do retorno, ela não vem de acordo com o comportamento que você vê a pessoa. Ela vem pela essência da pessoa. Por exemplo, você não vai com a minha cara, você deve ficar com raiva, porque o cara conseguiu se recuperar, o cara está aí levando a vida como pode, mas dentro do que ele fez, das circunstâncias, ele está muito bem fisicamente e tal, mas eu queria que ele se lascasse. Não! Você não me conhece direito, você não conhece como Deus me conhece, como a força desse mundo me conhece. Então, não se preocupe em se justificar para as pessoas. Se preocupe com a tua conduta por dentro. Se preocupe com a tua educação, se preocupe com a tua mudança, se preocupe não aquilo que você quer, aquilo que é correto, entendeu? Porque a lei do retorno vem. Um montão de gente está achando que está enganando as pessoas, achando que está conseguindo tudo muito rápido, achando que vai conseguir tudo, mas a lei do retorno espera a pessoa lá na frente. É espiritual. A pessoa está cega, a pessoa está, eu quero carro, eu quero apartamento, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero morar nos Estados Unidos, mas a pessoa fica tão cega, mas tão cega, que com todas as ferramentas para se cuidar não consegue. E eu perguntei para essa força que rege esse mundo, por que essas pessoas que têm muito dinheiro, que conseguem tudo a qualquer custo, enganando os outros, seduzindo os outros psicologicamente, por que essas pessoas não sabem o caminho que eu sei para estar mais jovem por dentro, para estar bem? Aí Deus respondeu, o ser que rege esse mundo respondeu para mim que é uma cegueira. Não é uma questão, eu posso passar a tarde inteira falando sobre longevidade para uma pessoa rica e que tem as condutas ruins, que é uma pessoa que engana, que o fragilizado, que seduz, que só tira proveito. Você vê, as pessoas não querem andar com gente
como eu, que não tem dinheiro, que não tem nada, as pessoas querem andar com gente que convém. Você convida uma pessoa para um lugar difícil encontrar. Agora, se você observar, tá só com as pessoas que influenciam, que pode te servir em alguma coisa. Mas essas pessoas ficam cegas. Você pode até avisar para elas. Você pode sentar com uma pessoa e dizer assim, ó, você está se aproveitando de fulano, de ciclano, porque você não é humilde. A lei do retorno vai dar em você. A pessoa acha que não. Por quê? Porque é uma cegueira espiritual. Você não consegue ver os caminhos, você não tem sabedoria. Eu já fiz esse teste, já chamei pessoas assim que estavam se dando de bem às custas dos outros, que estavam se aproveitando dos outros e disse, cara, procura investir teu dinheiro na alimentação, procura investir teu dinheiro na saúde, procura investir teu dinheiro, a pessoa entrava aqui e saía aqui. Hoje em dia são pessoas doentes, entendeu? Por quê? Porque você pode cansar de falar, não existe uma destravação numa corteza cerebral para a pessoa conseguir sair do buraco. Por quê? Porque a pessoa está em mal conduta. A pessoa está aproveitando a fragilidade de um, a fragilidade de outro, o dinheiro de um, o dinheiro de outro. Por que que você vê, muitas das vezes nas congregações, as pessoas fazem amizades calculadas psicologicamente só com pessoas que têm alguma coisa a aportar? É dificilmente você vê pessoas fazendo amizade com pessoas que não têm nada a aportar, que são os que verdadeiro necessitam. Entendeu? Cadê que você faz amizade? Por exemplo, uma pessoa recém-chegada aqui na Espanha, ela não vai fazer amizade com uma pessoa que não tem nada. Ela vai fazer amizade com alguma pessoa que tem algo para dar para ela crescer logo. Vai crescer para onde? Se o crescimento está na sabedoria, crescer para onde? As pessoas pensam que crescer é chegar e ter alguma coisa material. Crescer como ser humano por dentro. É ter conduta, é como nós fazemos. Eu e minha esposa não fazemos questão de amizade de ninguém que tenha dinheiro, que possa fazer algo por nós. As pessoas se acercam a nós, as pessoas vêm a nós. Às vezes eu evito, quando tem uma pessoa na igreja ou qualquer lugar, eu estou falando no geral, tá, gente? Porque às vezes eu falo as coisas aqui, as pessoas se zangam comigo, de graça, assim, eu nem tá sabendo. Tem pessoas que se zangam comigo sozinha, entendeu? Então, por exemplo, eu sou o último a fazer amizade com uma pessoa. Tem casos na minha própria igreja que eu não sei nem se o cara é chefe e se não é chefe, mas a galera já conhece. Uns é porque é uma boa amizade, outros é igual que eu, por nada, por convívio. Mas tirando a igreja, em outros lugares também é assim. Eu não vou dar exemplo de igreja, mas eu vou dar exemplo do mundo. A galera chega e vê, esse cara ali é milionário, eu vou fazer amizade com ele, porque aí meu projeto anda, porque não sei o quê. Aí vai encaixando o útil ao agradável. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Toda vez as pessoas que chegam nessa cidade, ou que já estão nessa cidade, eu sou o último a me chegar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa que muita gente não tem. Os olhos abertos para a sabedoria. Então eu não tenho nenhum interesse em me achegar, em estar com pessoas. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não gosto de ninguém na minha casa, mas eu sei que as pessoas que é influente vão frequentar na minha casa. Tem pessoas que dizem assim, eu já peguei muita gente em contradição, eu não gosto de muita gente na minha casa, não gosto de casa dos outros, mas com as pessoas que podem ajudar, as pessoas que podem aportar algo, está. Por quê? Porque quebra o caráter. Porque o dinheiro corrompe as morais e as decências morais, corrompe o caráter. O dinheiro, eu não ando com ninguém, não gosto de grupo, mas com esse tu gosta, com essa tu gosta, com aquela tu gosta. Eu já cansei de ver pessoas abrir a boca para dizer, eu não gosto de adjunto, não gosto de estar com ninguém, mas recebe essas pessoas influentes porque tem algo a oferecer. Entendeu? Então é melhor que não abra a boca para falar de que falar o que não cumpre moralmente. Então, você tem que prestar atenção. Presta atenção nas contradições. Eu não gosto de andar com ninguém, eu não gosto de fazer nada com ninguém, mas com as pessoas que podem ajudar, anda. Por quê? Porque interesse. Interesse em se beneficiar de quê? Beneficiar temporalmente, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já sofri muito por tentar ajudar pessoas que não têm sabedoria. Por quê? Porque é uma trava espiritual. Então, como é espiritual, a pessoa não consegue abrir os olhos.
Você pode passar a tarde inteira dizendo, rapaz, você não precisa da amizade daquela pessoa por causa de dinheiro. Você precisa da amizade daquela pessoa para você ensinar essa pessoa a ser. Já teve caso de pessoa chegar para mim e dizer, ó, fulano falou para mim que não era para andar muito contigo, porque tu isso, tu aquilo. Aí a pessoa disse, ué, por quê? Eu digo, vai ver por quê. Porque quer me tirar de rota, pensando que eu sou igual a essa pessoa, para se aproveitar do que tu tem para oferecer. Simplesmente isso. Eu não tenho intenção de queimar ninguém, não falo mal de ninguém, para ninguém nesse sentido. Dizer, olha, não dá isso, não faz isso. Eu não. Meu amigo, quando eu converso com uma pessoa que tem um certo poder financeiro, quando eu tenho amizade com pessoas que têm um certo poder financeiro, o que eu faço é ajudá-los, não eles me ajudar em nada. Eles me ajudam se quiser, entendeu? Eu não ando de trás de ninguém. Se eu digo que eu não sou sociável é com ninguém. Não é só com uns e outros, não. Então você tem que prestar atenção nessas coisas, porque essas coisas influenciam em quem você realmente tem do seu lado. Se você não tem ao seu lado, não faz parte do teu entorno, não te oferece perigo social. Mas se você tem esse tipo de pessoa ao teu lado, o dia que você não tiver nada, o dia que essas pessoas tirarem tudo o que querem de você, você vai ser o número a mais. Porque essas pessoas, elas são pobres de espírito. Quem faz amizade para tirar benefício da pessoa é pobre de espírito. Por quê? Como que você conhece os pobres de espírito? Como é que você conhece aquelas pessoas que têm amizade boa para conseguir coisas materiais, mas não sabe lidar com as coisas materiais e acaba adoecendo? O que adianta você enganar um ali e conseguir tudo que você quer se você não tem saúde, se você não tem sossego, se você não tem prosperidade, nada? Prosperar não é ter coisas materiais, prosperar é interno. Prosperar é crescer na essência como ser humano. Prosperar não é ter coisas materiais. A primeira coisa que os recém-chegados perguntam é o que você tem, com os anos que eu tenho aqui na Espanha. O que eu tenho, o que muita gente aqui não tem: sabedoria, conhecimento, saúde. Ah, mas você reclama da mente, não sei o quê. Ah, isso eu já disse. O que eu tenho é eu que permito. Ah, mas e os problemas que vieram com a sequela dos anos de substância, de tudo isso? Isso está controlado. Eu sei muito bem que eu não posso dormir pouco, eu sei muito bem que eu não posso ter amizades tóxicas que me irritem, eu sei muito bem que eu não sou uma pessoa que o passado me deixou sequelas que eu não sei lidar com elas. Eu sou uma pessoa que, a diferença de pessoas que têm as mesmas sequelas que eu tenho, tristeza, um monte de coisa que eu tenho, psicológica, física não, entendeu? As pessoas que têm a diferença é que eu sou consciente e sei lidar a cada dia. Como eu digo, viver para mim é viver diferente. Eu sou diferente de uma pessoa que se diz, entre aspas, normal. Essa pessoa para a vida passa desapercebida, ela vive mais fácil. Eu para viver me custa mais, eu tenho que levantar e saber qual o alimento que vai me deixar mais imperativo, menos imperativo, mais violento, menos violento, mais compreensivo, menos compreensivo. Eu tenho que ser senhor de mim mesmo e com a ajuda de Deus. E tem pessoas que não sabem nada disso, se metem numa bola de neve. O conhecimento e a sabedoria, se andar junto, você ganha o mundo. Você não ganha só carro. Cara, enganar as pessoas, comer a cabeça dos fragilizados é muito fácil. Eu não faço isso porque não é correto, mas para mim é assim, ó. Entendeu? Porque as pessoas são frágeis. Tem gente que se acerca a mim, que vem a mim fazer amizade comigo, que eu noto a fragilidade. E eu podia me aproveitar dessas pessoas. Para quê? Para quê se eu tenho tudo que é saúde? Para quê? Para quê? Para depois essa pessoa se dar conta e dizer que merda. E sabe para quem vai isso daí? Quando a pessoa percebe. Uma vez eu levei um rapaz para a igreja, um espanhol. Eu levei ele tinha uma coisa de publicidade. E aí ele estava na igreja lá e tal, numa igreja aí que eu ia, não na minha. E aí chegou lá, aí o pastor começou a dar conta de que podia ele ir útil, viu que ele tinha uma empresa, viu que ele era uma pessoa importante para o crescimento da igreja, começou a colar com ele, isolar ele das outras pessoas, começou a deixar ele manipulado ali só com ele. O que resultou? Eu tinha levado esse rapaz
E percebi que o pastor estava isolando ele de todo mundo, para poder ele ter só os benefícios. Se quebrou a cara. É a lei do retorno, quebrou a cara. Sabe o que aconteceu? O cara se deu conta do que estava acontecendo, sem eu nem falar nada, sem ninguém falar nada, e se apartou. Nunca mais ele disse que pisa numa igreja. Por quê? Porque o cara estava querendo se aproveitar para fazer publicidade, querendo fazer gratuitamente as coisas da igreja, e começou a pedir coisa para a igreja, dizer que não estava pedindo. Ele ia lá e falar que não estava pedindo, mas pedia discretamente, levava o cara... pedia, existe gente que sabe pedir psicologicamente. Que eu gostaria de ter, ou eu não posso ter, chorando, imagina, sabe que o cara é bom. Então, deu para a cabeça dele. Hoje em dia, eu encontro ele na rua, não quer mais pisar em nenhuma igreja, e acabou. E o que foi que ele fez pelo pastor lá na época? Ele deu a esmola que ele podia dar. Gente, Deus e nem o sacerdote de Deus são dignos, são de esmola. Presta atenção, Deus é tudo. Deus é um ser sobrenatural. Se ele está a favor de você, ele não precisa da tua boquinha para se lamentar nem pedir. O que você tem que pedir é oração. O que você tem que pedir é que os amiguinhos te acolham na dor, que chore quando você chorar, que ri quando você ri. Não é contar teus luxos, tuas penas, para que tu possa alcançar um patamar financeiro rápido, porque você vai cair. Eu sei que eu tenho experiência de vida, são 50 anos bem vivido, e eu sei o que eu estou dizendo, meio século vivido. Eu sei que você vai cair no momento, você que gosta de se aproveitar dos outros, querer isolar as amizades só para você, você que só gosta de andar com pessoas que te beneficia, que deixa lá o jogado, os humilhados serão exaltados. Eu sou um humilhado que fui exaltado. Eu sou um humilhado que fui exaltado. Eu vi pessoas adoecendo assim, ó. Sabe por quê? Sabe qual é a punição do pecado do ser humano? Sabe qual é a punição para esse século de pecado humano? É a própria destruição através de doença. Você pode conseguir o que você quiser. Você pode bater na loteria, você pode ganhar na loteria, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher amizades para que você possa ter benefício. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Mas se você fizer isso com maldade, vai ter um ser sobrenatural que não vai deixar você destravar certas áreas na corteza cerebral, aonde você vai ficar cego, surdo e mudo para os hábitos que tem que lidar com esse mundo para não adoecer. E você sabe qual é a punição do pecado hoje em dia? Doenças autoimunes, pré-diabetes, colite ulcerativa, doenças de Crohn, doenças generalizadas, inflamação generalizada, são esses tipos de punição que Deus não dá, não é Ele que causa, é você mesmo. Deus não precisa punirmos nós com nada, a gente já se pune quando o Espírito dele sai de perto de nós, quando a gente fica nessa cegueira que eu estou dizendo. Meu irmão, você quer destravar essa cegueira? Você quer viver uma vida onde você possa enxergar? Às vezes, olha, eu estou 3 dias sem comer, 2 dias sem comer, vou fazer 3 dias sem comer nada, E estou aqui, ó, com energia, estou bem e estou sem comer. Agora imagina só, como que uma pessoa normal pode fazer isso se não destravar com Deus essa coisa que na Terra tem? A gente se distrai tanto aqui nessa Terra, a gente se enche de religiosidade, busca os melhores amigos, se afana para enganar, se treina psicologicamente, chora, se fragiliza se for possível para enganar. Por quê? Porque a gente não sabe o caminho correto para destravar toda essa cegueira. O caminho correto para destravar essa cegueira é ser como o ser que nos criou. É voltar para a essência. Tem gente que é louco da cabeça, fala todo tempo de santidade e escolhe as amizades a dedos que beneficiem para ganhar coisas materiais, coisas que Deus pode dar anos de longevidade. Você está vendendo o seu caráter, sua dignidade, enrolando pessoas, comovendo pessoas para te dar coisas. Para quê? Para no futuro você não ter saúde. Porque só tem uma forma de abrir, tirar essas travas dos olhos e você conseguir enxergar. Não é um professor de nutrição, não é um vídeo no YouTube, não é uma empolgação temporária. É Deus destravar isso. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é tão fácil desse cara reverter essa diabetes tipo 2.
mas não consegue. Por que será? Claro, porque são pessoas que não têm um coração puro, que não pede a Deus a destrava dessa visão e vai morrer assim porque é ambicioso. Eu nunca fiz amizade com ninguém por interesse, nunca fiz questão de amizade de ninguém por interesse depois que eu me converti. Nunca, porque me dá exatamente igual, eu não tenho paciência para isso. Não tenho paciência para estar mentindo, não tenho paciência para estar do lado dos outros, correndo atrás dos outros, pedindo coisa para os outros. Ai, me leva ali, ai, faz isso aqui. Eu não faço isso. Tá difícil, meu amigo. As pessoas que se achegam a mim, as pessoas que vêm, porque Deus coloca essa curiosidade, será como é que esse cara é? Às vezes vem só para curiar minha vida, e às vezes eu digo o que eu quero, e afinal de contas ninguém sabe, porque só quem sabe é Deus, entendeu? Só que coisas erradas eu não faço. Eu não gosto de coisa errada, não gosto de cigarro, não gosto de álcool, não gosto de nada errado, entendeu? Já chega, isso já me deixou sequelas psicológicas, já chega. Então é isso, gente. Fica um abraço, fiquem de olho. Hoje em dia, lembre-se dessa frase. Não é para a gente olhar o mal como aparência. É para ter cuidado com o falso bom. Analisar, testar. Você que tem condição financeira, quer um amigo de verdade, testa. E olhou o que está pedindo psicologicamente ali, ó, se fecha um pouco, fica observando. Porque senão, por mais que você tenha para dar, você está alimentando. Tem pessoas que choram, se sensibilizam, mete crianças no meio também. Tem gente, eu conheço lá atrás de quando a gente se converteu, eu estava com meu filho, né, pequeno, e uma mulher ofereceu a casa para a gente ir, porque a gente não tinha onde ir depois que a gente se converteu. Largou as amizades, perdeu os trabalhos, perdeu tudo, começou tudo do zero. Mas tinha pessoas que usavam as crianças, porque diziam assim, rapaz, se você tem uma criança, você consegue invadir uma casa, você consegue morar numa casa. Tem gente que usa a criança para não ter responsabilidade. E eu nunca, tá aí minha esposa que vê, tá aqui minha esposa do lado escutando, eu nunca aceitei nada dessas histórias de morar em apartamento e não pagar porque tem uma criança, de não sei o que criança. Não, 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 não. Eu andava como um guerreiro com meu filho, empurrando o carro, bebia, fumava, ficava doidão e não estava nem aí para ninguém, ó. As pessoas que queriam vinham e nos ajudavam, porque eu não quisesse, ó. E eu conheci muitas pessoas, conheci engenheiros espanhóis, conheci pessoas que quiseram, se rastejavam a nós para nos ajudar. Se rastejava a nós para nos ajudar. Entendeu? Por quê? Porque nós não vamos atrás de ninguém. A gente não precisa de ninguém atrás de nós a não ser Deus. Entendeu? Eu, pelo menos, eu respondo por mim. Minha esposa, ela tem outra forma de ser. Entendeu? Então é isso. Fica um abraço para vocês aí. Fiquem de olho que a gente está vivendo o finais dos tempos, né? Pelo menos dos tempos de sossego. Essa geração agora é uma geração de muitas doenças, muitas patologias, muitos problemas, muitos vírus mutados, muito tudo por causa do próprio comportamento humano. Não é nada mais, nada menos que o próprio comportamento humano. Não é praga de Deus, não é vingança de Deus, não é nada. É como eu estou dizendo para você, todo ambicioso, todo aquele que seleciona amizades, todo aquele... Eu já vi pessoas dizendo, eu não gosto de estar na casa de ninguém, eu não gosto... Mas o que fulano fazia lá? Entendeu? Já teve pessoas que chegou para mim e me disse, eu estava na casa de fulano. Eu digo, essa pessoa não gostava de pessoas visitar? Como é que estava lá? Mas eu também não faço inferno, não faço inferninho, eu fico calado, né? Eu não digo nada. As pessoas que fiquem preocupadas comigo, perto das pessoas que te beneficiam, pode ficar despreocupado que eu não dou nenhum conselho contra você. Porque, não gosta de ninguém na sua casa, mas tem essa pessoa, claro, né? Essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa pode beneficiar, e eu fico na minha porque eu não tenho nenhum problema, cada um pode fazer o que quiser nessa vida, eu estou cuidando, eu tenho, às vezes, meus problemas psicológicos são tantos que eu tenho pouco tempo para cuidar de mim, imagina que eu vou cuidar dos outros, entendeu? Eu tenho um compromisso muito grande comigo mesmo, que é de cuidar de mim, das minhas manias, dos meus ranços, das minhas sequelas psicológicas, da minha metade da vida vivida de uma forma não correta, não grave nem incorreta, mas não incorreta aos olhos de Deus. Então eu tenho muito tempo para mim, eu não tenho tempo para os outros, entendeu? Então você aí,
que tem um coração bom, você fiquem de olho que hoje em dia até para fazer bondade você tem que saber. Porque as pessoas, elas estão... Ah, mas qual é o problema disso? O problema disso é que você vai fabricando seres humanos que vão pensando que não existe impunidade, que existe impunidade. Tipo assim, eu chorei ali, eu usei uma criança ali, eu fiz isso ali. Chegava um monte de gente para mim quando meu filho era pequeno, dizendo, olha, você pode sensibilizar não sei quem com uma criança. Eu digo, não. A gente foi guerreiro, por isso muita gente admira nós. Por isso tem muita gente nessa cidade que, apesar dos nossos erros, admira nós. Porque sabe, esses aí, não andam chorando, correndo atrás de quem tem condição financeira. As pessoas vêm até ele. Entendeu? As pessoas vêm até nós. E se não vem, a gente vive uma vida tranquilíssima. É até melhor, muitas das vezes. Entendeu? Houve um caso aqui nessa cidade de um rapaz que chegou e tinha muito dinheiro. Cara, brigaram por causa desse rapaz, houve uma confusão até na justiça por causa desse rapaz. E esse rapaz era da minha cidade. Entendeu? Então o que aconteceu? Ele, quando estava já fora do Brasil, ele disse, cara, a gente tinha vontade de conhecer vocês. Mas como as pessoas não queriam que esse rapaz nos conhecesse, por quê? Porque a gente não ia pagar mentoria. Por exemplo, ia perguntar para nós, como é que se faz um negócio com carro? A gente ia dizer, olha, eu vou chamar um amigo meu espanhol, um amigo sério, e vocês fazem negócio. E não ia ter enrolado, não ia cobrar pelo meu trabalho. Então as pessoas sabem. As pessoas sabem, se Anderson Iglesias for conhecer fulano, aí não vai querer cobrar, entendeu? Aí vai ter as informações, então eu me aproveito do recém-chegado, tal, toda essa pegada. E o que aconteceu na época? Aconteceu que houve uma briga feia, quase houve problema, as famílias brigaram, tudo por dinheiro. E o que aconteceu? Esse cara falou que tinha vontade de conhecer nós. Se tivesse conhecido nós, não teria havido enrolado. Sabe por que teve enrolado? Sabe por que ele foi enrolado? Porque ele vai pelos olhos. Ele foi atrás do que eu disse. Toda pessoa que fala mal de você, toda pessoa que fala mal de nós, venha para perto de nós conferir. Venha para ver, porque o erro dele foi esse. Ouvir as pessoas, porque as pessoas queriam que ele tivesse isolado para poder mamar no dinheiro dele. E aí, sabendo que se viesse para o nosso lado, a gente não ia mamar no dinheiro, ainda ia ficar alerta, ainda ia alertar a pessoa, entendeu? Então, esses aí, cuidado. E aí o cara falou, afinal de contas, vocês que eles falaram mal, é que são os corretos. E eles que se gabavam, que pareciam tudo engomadinho de família, foi os que me estafaram e me roubaram. Foi assim que ele me disse. Entendeu? Falei, aí é problema teu, meu amigo. A gente tava, às vezes eu encontrava ele em centro comerciais, ele ficava me olhando, entendeu? Com vontade de, será que esse cara é do jeito que as pessoas estão dizendo? Não era. Não era. É porque as pessoas isolam as pessoas e manipulam a seu benefício. Agora, que benefício? Acabou em confusão grave. Quase acabou em problema grave. Então, a lei do retorno vai vir. Você vai se aproveitando das pessoas, você vai isolando as pessoas, você vai impedindo que as pessoas andem com as outras, que você vai ver o que, que Deus vai fazer com você. A lei do retorno. Deus não vai pegar e te jogar um raio. Deus não vai. É você que vai trancar suas próprias portas. Você que vai trancar seus próprios caminhos. Porque não existe impunidade para pessoas que têm essa maldade psicológica de estar isolando pessoas. Ninguém é dono de ninguém. Você abra o olho, abra o olho, abra o olho. Claro, logicamente que eu não vou chegar para as pessoas. Já teve um montão de gente que me contou, eu sei de coisa, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. As pessoas confiam em mim. Eu sei de tudo. Eu sei de coisas, as pessoas confiam em mim. Eu vou falar? Eu não. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas que estão sendo manipuladas financeiramente, que estão sendo enganadas e eu fico, caladinho. Eu sou incapaz de dizer, rapaz, deixa de ser besta, ou rapaz, de ser... Não, eu. Problema. A lei do retorno vem lá na frente. A cegueira com a saúde, meu amigo, eu vou te falar que uma coisa, não tem uma coisa que está punindo gente que não tem caráter e dignidade, gente artistas e com artimanha de que a própria vida. Eu já vi uns quantos cair aqui nessa cidade, gananciosos, que pensavam que estavam enganando pessoas. Meu amigo, uma vez um cara, que ele era arquiteto de uma das maiores construções que tinha aqui no interiorzinho, e ele era meu amigo, ele foi embora, né? Ele parece que foi para Honduras, num projeto lá, ganhar em dólar. E todo mundo queria me fazer amizade comigo, porque eu tinha amizade com esse cara, né?
E um dia ele foi me presentear. Me chamou para um aniversário e parece que me deu 1.000 euros, ou foi 300 euros na época. Meu amigo, foi uma briga para me aceitar esse dinheiro. Uma briga no elevador, ele querendo me dar, toma esse dinheiro. Para ele me conformar e me dar esse dinheiro, ele teve que dizer que esse dinheiro me contar todas as podridão. Que esse dinheiro não ia fazer falta para ele, porque isso aí era tipo um não declarado da empresa na época, um dinheiro que sobrava, que não faltava, para eu poder pegar esse dinheiro. Meu amigo, se fosse uma galera que eu conheço, pá, esse cara tava fudido, ia fazer a cabeça dele de comprar não sei o quê. Cara, o Pati vai ter uma ideia que na época que ele foi embora, ele queria me levar com ele. Vai eu e minha esposa, ele namorava uma amiga nossa, e aí a amiga nossa descobriu que ele tinha uma mulher, uma outra mulher, né, que ele era casado, e houve um desentendimento entre eles, aí ele disse, vamos embora, e na época ele queria que eu fosse também com ele, para trabalhar lá, ele facilitar a minha vida, mas aí eu estava esperando documentação, esperando essas coisas e não era legal, ia ser uma bagunça muito grande, um país que eu não... Costa Rica, me parece que era Costa Rica, sei lá, Honduras ou Costa Rica, Costa Rica. E aí, eu não sei, um país aí que te paga em dólar, uma construção que ele ia, uma obra bem grande, não sei quantos anos que ele, não sei nem se ele já está em Espanha de novo. E é isso aí. Então eu vou para meu irmão. A única pessoa que eu faço questão de estar ao meu lado são aqueles amigos que me provam que estão bem e Deus. O resto você pode ter dinheiro que você quiser. Você pode ser milionário. Tanto prova que esse rapaz que estava aqui na cidade que tinha muito dinheiro, eu passava dele total. Eu nunca fiz um esforço para fazer amizade com ele. Ele foi embora da cidade, brigado com essas duas famílias, maior inferno, e a gente não fez isso aqui de amizade com ele. Depois a esposa dele fez amizade com a minha esposa pela internet e fez com nós, dizendo que afinal de contas se arrependeram de não ter feito amizade com nós. Porque na verdade ele descobriu com os fatos, com a lei do retorno, de que o que não prestava era aquelas pessoas que estavam camufladas de bonzinho. Então cuidado. Fica esse vídeo aí. Cuidado que você, por empolgação, pode estar sendo trouxa. Entendeu? Fica um abraço aí.